Oi, pessoal, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Nery, Karina? Ouvindo bem aqui, Lô. Tá bom, Indo bem beleza. também. Então, gente, vamos começar. Primeiramente, boa tarde a todos. O Red Talks de hoje é sobre. Peraí, deixa eu pôr no outro slide. O Red Talks de hoje é sobre visibilidade de ameaças e gestão de incidentes. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security, e quem está aqui comigo é a Karina Machado, que é especialista de segurança da informação, e o Everton Neri, que é o Tech Lead na Red Belt. Só lembrando que esse conteúdo vai estar disponível no YouTube e no LinkedIn após a apresentação, e depois a gente vai disponibilizar um espaço para vocês tirarem suas dúvidas, então fiquem à vontade para mandar suas perguntas através do Q&A, que é aqui um recurso aqui do Zoom, para quem está assistindo direto pelo Zoom, ou para quem está assistindo pelo LinkedIn através dos comentários. Aqui são os nossos apresentadores, e a gente começa com a nossa agenda. Primeiro, eles vão definir a gestão de incidentes e a visibilidade de ameaças. Depois, eles vão fazer essa conexão entre esses dois conceitos. Partindo daí, eles vão falar sobre os tipos de incidentes de segurança, vão trazer as ferramentas e tecnologias para a gestão de incidente. Depois, eles vão falar um pouco sobre playbook e runbook para melhorias na contenção. E, por último, as melhores práticas para a gestão de incidentes. Bom, agora passo a bola para a Karina. Pessoal, boa tarde. Me chamo Karina, como a Lu já apresentou. Faço parte do SOC do time da Red Belt. A gente vai trazer para vocês um pouco da parte de SOC também, voltado para a ferramenta que a gente utiliza dentro do ambiente e passar um pouco sobre gestão de incidentes. Bom, da parte de gestão de incidentes, né, o que a gente entende é um processo que envolve tanto a parte de identificação, análise e resposta a incidente. E ela é categorizada para resolução e também você conseguir ter o controle dentro do ambiente, né? Então, assim, quando você tem a gestão do incidente, consegue ter esse controle, você consegue melhorar a visibilidade e também diminuir a questão dos impactos. Comentando aqui, boa tarde pessoal, meu nome é Everton, sou do time de P&D e acrescentando um ponto, né, que é extremamente importante você ter essa gestão de forma automática por certos softwares. Então, vocês vão ver bastante que nossa conversa aqui de hoje, questão de gestão e visibilidade, vai ser um ponto bastante discutido relacionando a software, porque isso aumenta a sua eficácia, a sua eficiência na resolução de problemas de uma forma extremamente exponencial, sabe? Sim, e também acaba ajudando tanto a parte de desenvolvimento, que é a área que o Nery trabalha, que traz para a gente algumas soluções para a parte de automatização, e também o SOC, que a gente consegue ter uma resposta mais rápida para o cliente não ter tanto impacto. Bom, e aqui a gente trouxe para vocês também a parte de ciclo de vida de um incidente, para quem nunca viveu dentro de um incidente ou de uma war room, ou de algum potencial incidente dentro do ambiente, tem um entendimento, né? Primeiramente, a gente vai para a parte de detecção e identificação, que é onde tudo começa, né? Que é onde a gente recebe as informações, recebe os logs, seja de um CIEM, seja de um SOAR. A gente consegue ter essas informações e consegue ter as informações, evidências, alertas e as informações também dos usuários. Passando disso, a gente tem a parte da classificação e priorização, que é onde a gente consegue determinar a criticidade do alerta, se é um alerta crítico, se ele tem é uma ameaça grave, se é algo urgente, e também a gente determina isso de acordo com a criticidade que o cliente passa para a gente. Tá? E aí, finalizando, a gente tem a parte de resposta e mitigação, que nada mais é a gente seguir playbooks, runbooks, fazer alguns ajustes, aplicação de patch, fazer isolamento de algum equipamento, verificar se de fato tem ou não a necessidade de entrar em contato com o cliente, se é algo que vai impactar a parte de produção, e aí a gente consegue fazer a correção de forma mais automática e rápida. Tem algo para acrescentar, Nery? Não, Não? tranquilo. Então, passar.
Bom, e seguindo para a parte de definição de visibilidade de ameaças, que nada mais é que a organização de como a gente faz o monitoramento, a parte de potencial incidente, e ela constitui na parte também voltada muito para o SOC, porque aí a gente consegue verificar por firewall, por IPS, DS, por ferramenta de GDR. E também a gente une com a inteligência de ameaças, que a gente coleta as informações, efetua as análises e verifica a questão das vulnerabilidades. Como que isso ajuda dentro de um ambiente de segurança? Hoje a gente tem uma definição bem ampla de ferramentas, de informações que circulam diariamente, então tem muita vulnerabilidade e muita exposição. Ainda mais na área do Nery, que ele sabe que a parte de desenvolvimento é onde os atacantes eles tentam explorar de todas as formas códigos, informações, verificar vulnerabilidades para que consigam acessar o ambiente de uma forma mais rápida. E tendo esse monitoramento, a gente consegue ter um controle de poder, por exemplo, sair uma vulnerabilidade no sistema X, poder avisar o desenvolvedor, ou poder avisar a equipe de segurança, ou avisar o time de infraestrutura. Então, a gente consegue se preparar antes de ser atacado. Né? Que existe a precaução, né? A gente não pode ser só ativo, né? Aconteceu, a gente está lá e responde o incidente. Então, também tem essa parte de visibilidade que a gente consegue monitorar e levar de forma mais rápida para o time conseguir atuar. Com certeza a prevenção é o melhor dos mundos em todos os cenários, né? Eu acredito que ninguém daqui queira acordar numa sexta-feira, por exemplo, e seu ambiente estar todo comprometido com os dados encriptados pedindo uma recompensa. Então, o monitoramento e a visibilidade da ameaça, ela assim, é crucial você ter o tempo inteiro. E não só ter a visibilidade, mas ser notificado, né? Porque não adianta nada você ter logs de várias ferramentas e você não visualizar, não conseguir agir de forma imediata e acabar mitigando esse problema. Então, realmente, a gente ter essa autonomia e essa velocidade na realização devido à visibilidade é crucial em qualquer empresa. Sim, fora que evita a perda de dinheiro, né? Que é o principal a preocupação principal das empresas hoje é a perda de patrimônio, né? Então, se você tem um aviso antes, você consegue se antecipar, consegue ter essa visibilidade, a gente evita de paralisar uma empresa, de perder, né, funcionários ou até mesmo o próprio patrimônio da empresa, né? Realmente. E cada segundo conta, né? Então, até não só o patrimônio, mas também branding, né? Acabar vazando aí dados de clientes, informações sensíveis, expor na internet, não pega mal para nenhuma, ou não pega bem para nenhuma marca. Então, a prevenção realmente é essencial e ter uma visibilidade para eventualmente acontecer algum tipo de incidente é essencial e necessário. Sim. Acho que pode voltar um, Lu. Pode ir. Bom, e aqui a gente trouxe para vocês também uma conexão entre os dois conceitos, né? Que é a parte de visibilidade de ameaças versus a gestão de um incidente. Quando você tem uma detecção de incidente, que você consegue fazer a gestão disso, consegue ter um controle, consegue ter uma eficiência melhor, você consegue ver melhor as suas ameaças, você consegue ter um controle, né? Porque se hoje você não tem uma gestão do que chega de incidente para você, do que acontece dentro do seu ambiente, das atualizações que não são feitas, dos patches que não são aplicados, das normas de segurança que não são seguidas, você acaba perdendo a visibilidade do que está acontecendo. E sem essa visibilidade, você fica mais propício a receber um ataque, né? Então, essa visibilidade junto com a gestão, ela faz você ter uma resposta mais eficiente. Quanto melhor a visibilidade das ameaças, mais eficiente será a resposta aos incidentes. Então, a gente consegue ter mais controle dentro do nosso ambiente, a gente consegue saber se a organização ela tem essa visão clara do que ela pode proteger, do que ela tem desprotegido no ambiente, quais são os riscos que ela está assumindo. Então, tudo isso anda lado a lado. Realmente. E assim, tem processos muito simples que bastante gente negligencia. Por exemplo, patches de segurança. Quantos de vocês estão com o seu sistema operacional 100% atualizado? Muitas vezes, incidentes acontecem por negligência, não é nem por falta de softwares ou de segurança, é porque o fator humano pesa muito nesse sentido também.
Então, é extremamente importante a gente sempre estar atualizado e sempre seguir as boas práticas indicadas pelo compliance da empresa, pelo mercado e coisas do tipo. Sim. Bom, em relação à prevenção proativa, foi o que a gente tinha falado no início da nossa conversa, né? É sempre bom a gente se antecipar antes de um incidente. Então, como o Nery até falou, ninguém quer acordar numa sexta-feira e tá com um ransomware no equipamento, tudo criptografado, perder as informações, dados da empresa, dados dos clientes e depois ter que agir. Porque muitas vezes, né, nesse meio tempo que você não tem a ação, você começa a perder as informações, você não tem a garantia que você vai receber esses dados de volta, você não sabe se você testou um backup, você não sabe se a empresa em si tem essas informações guardadas, se os backups estão atualizados. Então, quando você faz uma prevenção proativa por software, por controle de atualização, por patch, por gestão de incidentes, da própria empresa em si, você consegue ter uma visibilidade muito melhor, consegue ter uma gestão e um controle dentro do ambiente. Pois é, e às vezes o backup ele nem sempre acaba servindo, né? Porque tem muita empresa que tem política de backup, mas não tem de restauração. Aí acontece uma situação dessa, vai restaurar o sistema, não funciona. E aí você tem um problemão. Sim, fora que assim, o sistema fica fora do ar, a empresa acaba perdendo dinheiro, né? Então ela vai querer pagar o atacante para poder ter essas informações. Corre o risco ainda, porque normalmente 99% dos casos, o atacante ele não vai fornecer as informações, ele só vai pegar, né, o Bitcoin que ainda não é rastreável. Você vai ficar sem as informações, você vai ficar um tempo inativo, sendo que você poderia ter uma estratégia, um plano de negócio, ter uma gestão dessas informações e ter uma proatividade. Então, eu acredito que, assim, quanto mais você tem essa gestão, tem esse controle, tem essa visibilidade dentro do ambiente, a probabilidade de você ser atacado não é que ela não vai existir, né? Hoje a gente está propício a qualquer exploração. Só que, assim, você vai estar mais preparado, né? Você vai estar com mais munição, você vai conseguir ter um controle do ambiente em si e não vai ter essa dificuldade de receber a informação ou de subir uma informação que seja necessária. Exato. E assim, hoje em dia, para cada tecnologia nova para prevenção, existem 10 novas para invasão. Então, é essencial você estar sempre atualizado, buscando essa prevenção a todo instante, porque realmente os invasores bolam técnicas novas a todo instante. Então, não queira precisar pagar para um invasor devolver seus dados, porque isso pode acabar com uma empresa até. Sim. Bom, e aqui eu trouxe para vocês também, né? A gente trouxe tipos de incidentes de segurança, não trouxemos todos porque são diversos, né? Isso que eu estava conversando com o Nery, se a gente for por todos aqui, a todos os slides, a gente ia falar só disso. Mas eu trouxe os principais para vocês terem uma noção, né, do que cada um faz no ambiente e qual que é a importância da gente ter uma gestão de incidentes e uma parte boa, uma observação boa na parte de visibilidade, tá? Então hoje a gente tem a questão do malware, que ele pode ser um vírus, pode ser um ransomware, pode ser um spyware, pode ser qualquer outro tipo de malware dentro do ambiente. O principal, acho que cai bastante e acaba impactando de diversas formas o ambiente é o ransomware, que nada mais é a encriptação dos dados. Então, hoje você tem uma gestão de incidente, então você vai ter uma ferramenta para fazer o monitoramento, você vai ter uma ferramenta para fazer a gestão desses incidentes e você vai ser avisado. Então, se você tem um SOC, né, como a gente trabalha aqui dentro da Red Belt, tem um SOC, o SOC foi e configurou um CIEM ou um SOAR. Esse CIEM, ele recebe informações de um EDR. Esse EDR, ele está instalado em todos os equipamentos. O EDR, caso alguém não tenha um conhecimento, nada mais é do que ele é um antivírus mais atualizado, ele tem mais, ele consegue ter uma ação melhor dentro do ambiente. Então, esse EDR, ele vai detectar que tem um ransomware, porque ele é alimentado constantemente com hash, com informações de hosts que são maliciosos. Ele vai estar avisando o EDR, né? Ó, tem um ransomware no seu ambiente. Esse EDR vai enviar informação para o CIEM.
o CIEM vai trigar uma regra, vai mandar para a aplicação, que no nosso caso é o RIS, e aí você vai ter a gestão do incidente. Antes mesmo do ransomware ter uma ação dentro do ambiente, o seu EDR ele vai ter a ação de bloquear essa informação, e aí também você vai ser avisado para você começar a ter outras medidas, como verificar outros equipamentos, verificar backup, verificar o usuário. Então você vai ter uma gestão mais rápida, antes que isso torne algo maior. A gente também tem a ataque de DDoS, que nada mais é de sobrecarregar um link, um site, até que o mesmo ele caia. Você tendo uma aplicação, que é o AF, normalmente, que faz a proteção das aplicações, a gente também consegue pegar, fazer essa configuração, jogar para um SOC, o SOC joga para o CIEM, joga a informação para o RIS, e lá a gente tem a gestão do incidente. Normalmente, o AF ele faz o bloqueio desse tipo de ataque. Caso não faça, a gente vai receber um aviso na hora. Entendeu? Então, assim, você tendo uma ferramenta por trás de tudo isso para fazer a gestão dessa parte de incidentes, ela facilita muito para quem está no SOC, para quem está em infra, para quem está em qualquer área dentro da empresa, porque a gente consegue ter controle. Aí também a gente tem a questão do phishing e da engenharia social, que é o que acontece bastante. Acho que mais ou menos uns 80% dos casos de ataque são phishing, né? Porque são colaboradores acabam sendo um pouco despreparados, não recebem treinamento. Então, qualquer link que chegar, ele está clicando. Clica no link, fornece credencial, fornece informação ou acontece de entrar em alguém em contato por telefone, pedir se passar por alguém da TI ou por alguém da empresa, pede informação, a pessoa acaba passando. Nesse caso, o atacante ele já tem as credenciais, e aí, se ele já tem as credenciais, você pensa, o que que a gente vai fazer? Se a gente tem um sistema que ele consegue fazer o monitoramento, consegue fazer o controle, ter a visibilidade, a gente consegue agir de forma mais rápida, porque a gente consegue ter essa visibilidade da conta que está sendo monitorada, da conta que foi atacada, quem está fazendo escalação de privilégio, quem que está com acesso dentro do ambiente. Então, tendo essa visibilidade pela ferramenta, pela gestão do incidente, a gente consegue mitigar antes que vire algo maior também. E também tem a parte de violação de dados, né, que também pode ser categorizado pela parte de GPO, que também é categorizado pela Lei Geral de Proteção de Dados, que são informações que são vazadas, dados que são disponibilizados na web, ameaças internas. Esse caso são casos bem específicos, né? Eu já tinha até comentado no outro Red Talks. Já aconteceu de um cliente, né, que ele foi mandado embora da empresa, né? E ele continuou com acesso e continuou com os dados dentro da empresa, né? Ele continuou monitorando dados, extraindo informação, e como ele era um usuário conhecido, então não teve nenhum alarde, ninguém suspeitou de nada. Quando você tem uma ferramenta para gestão de incidentes, um CIEM, você consegue ter um monitoramento de comportamento, né? Então, assim, eu consigo verificar que, ó, o Everton Nério foi mandado embora. Por que que ele está com informação? Por que que ele tem o acesso dele e está habilitado ainda? Por que que ele está copiando dado para fora? Por que que ele está fazendo essa transferência de arquivo? Então, você consegue ter uma visibilidade melhor, consegue ter essas informações de uma forma mais rápida, e, assim, se acontecer de ter esse vazamento de informação, você consegue fazer uma contenção. E é importante a empresa ter bastante maturidade em relação a isso. Puxando esse exemplo que você deu, o Everton foi mandado embora e ainda tem acesso ou está puxando arquivos de alguma forma. Teve casos que eu já tenho conhecimento do funcionário ter sido mandado embora há 2 anos e o usuário dele estar ativo com acesso administrativo. Então, assim, é importante ter esse controle, ter essa visibilidade. Essencialmente, seria assim, o melhor dos mundos ser automática, né? E a questão do phishing. Hoje, você mesmo disse, 80% dos ataques vêm de phishing. Então, é extremamente importante, sim, você ter tecnologias de prevenção e monitoramento. Mas é mais importante, ou tanto quanto, você instruir o seu funcionário. Porque não adianta você ter centenas de ferramentas de segurança, sendo que o seu funcionário recebe um e-mail e clica no link. Esse link pede uma senha, ele coloca, entendeu? Então, assim, a gente até teve testes que foram solicitados pela Red Belt para um cliente específico, onde a gente fez um phishing proposital. E mais de 70% das pessoas clicaram no link e uma quantidade relevante de pessoas digitaram seu e-mail e senha. Então, olha o problema que essa empresa teria se fosse realmente um atacante aí. Então, instruir o seu funcionário é importantíssimo. E garantir que ele está instruído, né? Não adianta ter campanhas de conscientização e o funcionário meio que não dar bola para isso. Então, acho que é
Importante e relevante sempre estar cobrando isso e pedindo, né? Fazendo testes de fato. Sim. Bom, em relação a ferramentas e tecnologias para gestão de incidentes, como eu tinha comentado com vocês, a gente tem o CIEM. CIEM, ele coleta todos os logs, são logs que vêm cru de todas as ferramentas, então você pode plugar no CIEM um EDR, você pode pôr um firewall, você pode colocar um ativo da parte de WAF, você pode pôr vários sistemas dentro do próprio CIEM. Dentro do CIEM, o time de CIEM vai criar algumas regras que são direcionadas para poder gerar os incidentes, e dali ele vai para uma ferramenta de gestão de incidentes. Nele a gente consegue ter mais visibilidade, a gente consegue ter mais controle, e também a gente consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo dentro do ambiente. Seguindo disso, a gente tem um playbook de resposta a incidentes. Ele nada mais é que é uma documentação que a gente consegue, após, normalmente ela é montada, né, após o incidente, acontece nas lições aprendidas, a gente verificar quais são os passo a passos de o que acontece dentro de um incidente e a gente montar essa documentação para que um futuro consultor ou algum analista precise dessas informações, ele não fique ali de mãos atadas. Então, por exemplo, num caso de um ransomware, chega um e-mail ou alguma coisa em específico, o usuário vai, clica na informação, baixa na máquina, a máquina é comprometida. Então, aí ali tem os passos para você conseguir ter uma visibilidade melhor. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que verificar no EDR, eu tenho que verificar no CIEM, eu tenho que acionar alguém lá dentro, tem um escalation list para me passar para algum consultor ou para algum cliente internamente. Então, tudo isso está dentro dessa documentação. Fora que também tem a parte de contenção, caso seja necessário, restauração, verificação de backup. Então, seria mais uma documentação de como você deveria agir dentro de um incidente. E aí tem o RIS, né, que é a ferramenta que a gente hoje usa para gestão de incidente, parte de vulnerabilidade, ativos. É algo muito importante hoje dentro do SOC. É o coração, a gente brinca que é o coração do SOC, tanto o CIEM quanto o RIS, porque é o que deixa a gente enxergar de fato o que está acontecendo dentro dos clientes. Então, hoje o RIS, ele não é só uma ferramenta que a gente usa para ter a gestão dos incidentes. Hoje a gente usa ele para poder ter o entendimento do que está acontecendo dentro de um cliente. Então, a gente consegue ter visibilidade, ó, esse equipamento X, ele está com tantas vulnerabilidades. Esse equipamento aqui, ele está gerando diversos alertas e tem um certo comportamento. Então, é uma ferramenta hoje que o Nery pode explicar muito melhor do que eu, que ele é desenvolvedor dela, e que ajuda bastante a gente no dia a dia também. Então, vamos lá, pessoal. O RIS, como a gente bateu bastante na tecla de visibilidade e gestão de incidentes, ele seria esse software que te dá essa visibilidade. Existem muitos cientes por aí, existem muitas fontes de logs, existem muitas fontes de incidentes. Você ter uma gestão e um controle disso em 10, 12 ferramentas é quase impossível. Por quê? Você pode ter uma equipe gigantesca, só que se você não consegue acessar todas as ferramentas e ter uma visibilidade macro do que está acontecendo no seu ambiente, você não consegue ter uma ação ali imediata. E cada segundo conta, conforme a gente já falou, de repente, um minuto que você demorou para agir pode ser milhões que a sua empresa perdeu porque um hacker ou qualquer coisa aconteceu no seu ambiente. Então, o RIS ele te dá uma visão totalmente macro, ele te dá uma visão detalhada também, lógico, e centraliza de diferentes plataformas os incidentes para você não se preocupar tanto da onde está vindo, mas sim o que você precisa fazer, porque eu acho que além da importância de você detectar é você agir. Então, o RIS é uma plataforma que vai centralizar tudo isso para você, te dar insights do que você precisa fazer, classificar de forma com inteligência artificial, que eu já vou falar um pouco, e te dar um plano de ação, que é essencial aí na tratativa do incidente e do alarme. Sim, e fora que assim, o RIS, ele é uma ferramenta não só para a gente tratar alarme, né? Porque o pessoal pensa que o RIS, ele só chega a informação, a gente pega a informação, fecha o alarme e acabou. Não, lá a gente consegue ter a parte de investigação, a gente consegue anexar informações, a gente consegue ter evidências, a gente consegue
melhorar essa questão da leitura dos logs, porque hoje se chega só informação de log, a gente que é do SOC não tem essa visibilidade tão rápida para agir de uma forma tão assertiva. O RIS, ele já consegue separar as informações, deixar de forma mais clara, então ajuda a gente bastante a ter uma ação mais rápida, né, em vez de ficar esperando. Eu acho que vale até comentar, o RIS surgiu de uma necessidade de um funcionário que era do SOC. Ele teve lá atrás, muitos, muitos anos atrás, essa proatividade de fazer uma aplicação inicial, né, que foi o coração, ali o pontapé inicial, para o que é hoje. Então, a gente faz toda uma tratativa de incidentes, centralizando eles, mas também de vulnerabilidades, tem parte de threat intel, tem parte de dashboard que centraliza e te dá a classificação do que você precisa fazer, tem sites, tem service desk, vixe, tem um monte de coisa que aí a gente vai conseguir entrar no detalhe mais à frente. E falando um pouco ali novamente da visibilidade em tempo real. Se cada segundo conta, você precisa ser notificado. A gente tem ali a centralização dos logs de todos os CIEMs que cai no RIS. Então, vamos supor que você sofreu um SQL injection, ou uma tentativa, né? O AF detectou, criou um alarme lá na plataforma do AF. O RIS vai puxar isso e você, em tempo real, vai ser notificado que aconteceu isso na sua aplicação. Pode ser um falso positivo? Pode. Mas aí você foi notificado, você consegue ter uma tratativa. O time de SOC, claro, faz toda essa análise, então falsos positivos não são considerados, né, na notificação que você vai receber, para você conseguir realmente só agir quando for necessário. Você não quer ficar perdendo tempo agindo em coisas que não são de fato invasões ou que você precisa atuar, né? E aí, esse exemplo da imagem é uma notificação que aconteceu em tempo real no seu aplicativo de celular. O RIS hoje, ele além de uma plataforma web, ele também é mobile, com a versão que está chegando, que vai ficar disponível para todo mundo em breve, onde você vai conseguir na palma da mão, de qualquer lugar que você estiver com acesso à internet, um celular, ter ali a visibilidade do seu ambiente. E eu acho que isso, num contexto geral, é essencial, né? Você ter ali na palma da mão e saber que está acontecendo algo, independente se você está ou não com a sua máquina, se você vai poder ou não agir, você ali pode não conseguir, mas você escala para alguém que vai poder. Então, novamente, visibilidade e tomada de ação eficiente. Sim, fora que o RIS ele tem a possibilidade também da gente fazer a categorização por criticidade. Então, esses alertas que o Nery até comentou aqui que vocês receberiam, né, os clientes receberiam uma notificação, seriam alertas críticos, né? Então, alertas que vêm um nível médio. Ou se o cliente determinar, eu quero receber tudo, a gente envia todas as informações. Mas se for um caso de eu só quero receber coisas críticas, eu só quero receber alertas que de fato estejam colocando o meu ambiente em risco. Então, a gente consegue fazer a classificação, consegue fazer essa edição e consegue enviar somente o que o cliente precisa. Exato. Nessa era de inteligência artificial, com certeza você precisa utilizá-la, porque os atacantes estão usando. Então, você não utilizar algo assim, você está ficando para trás e abrindo brechas para ser invadido. O RIS hoje, ele tem uma inteligência artificial, ela foi desenvolvida justamente para, primeiro, facilitar e automatizar a análise prévia e a triagem do incidente. Por quê? É muito mais crucial você ter a tomada de ação que seja agir de fato para proteger seu ambiente, do que você ficar analisando o log para ver se é ou não um incidente real. Então, a inteligência artificial ela veio nessa parte justamente para isso, para te dar eficiência na tratativa, você conseguir ir muito além. Fora que a gente tem também a parte que você pode conversar com a inteligência artificial para entender o que está acontecendo. Você teve, então, eu falei do exemplo do SQL Injection. Você pode entrar nesse incidente e perguntar, tá, foi SQL Injection, qual site foi? Se isso tem no log, ela vai te responder. Em qual ativo impactado disso? Qual usuário fez isso? Quando que foi? Então, são informações que vêm no log que a inteligência artificial consegue te responder e te dar uma velocidade ali na tomada de ação. Você pode tirar dúvidas, como realmente classificar o alarme, o incidente. Eu vou mostrar mais para frente ali no slide, que vocês vão ter uma visibilidade de quão importante é você ter uma inteligência artificial na sua empresa ou na sua ferramenta que você utiliza. Fora que, assim, ela acaba sendo um braço direito dentro do SOC para o pessoal do N1, porque traz a maioria das informações que são necessárias para colocar dentro de um alerta, né?
Então, ela vai coletar todas as informações. Ela vai atuar também como machine learning, tentando entender como funciona essa parte de comportamento, e nisso ela vai fazer uma estruturação para trazer essas informações dos alertas. Então, muitas vezes, quando vêm essas informações dentro do SIEM pro RIS, ela não vem todas as informações corretas. Então, a gente tem que verificar essa parte. O host que veio, o IP que tem que colocar, qual que é o usuário, qual que é a rede específica, qual que é a criticidade, fazer uma pesquisa naquela parte de blacklist para ver se o IP de fato ou não é malicioso. Então, a inteligência artificial ela vai ajudar a gente a ter essas informações de forma mais rápida. Então, o que que a gente levaria 3 minutos para mandar para o cliente um alerta, ele reduziria para 1 minuto e meio, entendeu? Então, ela teria essas informações de uma forma mais rápida. Aí pode passar mais um, que é basicamente o. E aqui vocês conseguem ter um comparativo de tempo de usar uma ferramenta como o RIS com inteligência artificial e um SOC que faz um processo manual, que não tem uma ferramenta de automação, nem que consegue fazer o uso de inteligência artificial. Você vê que o tempo total, desde a identificação, notificação e mitigação, é muito discrepante. São, assim, 5, 6 vezes mais tempo. E foi como a gente disse, cada segundo conta. Você ser notificado praticamente em tempo real, porque uma inteligência artificial fez uma triagem para o time do SOC não precisar fazer tanta, sabe, processo manual, ele bater o olho, conseguir identificar os principais pontos que a inteligência artificial colocou ali e já fazer a tomada de ação, seja notificar o cliente, seja fazer alguma alteração, aplicar um patch, é assim, é muito discrepante. Então, hoje a inteligência artificial, ela é uma virada de chave em qualquer lugar. E no RIS não é diferente. E ele acaba agregando bastante. Você vê aqui que na parte de lições aprendidas é instantâneo. Então, não levaria 2 semanas ou até mesmo 24 horas, que foi o tempo que ele colocou aqui, para a gente ter algum retorno, né? Ter uma documentação pronta. A parte de contenção ou a parte de detecção também, que é uma das partes mais importantes dentro de um incidente. É muito mais rápido, né? Você levar de 10 minutos a 1 hora do que você levar de 1 a 3 minutos. Então, a velocidade é o que conta, né? A rapidez, a gente tem informação rápida, a gente tem a contenção rápida, é o que evita ser atacado. Você vai ser atacado algum dia, vai acontecer. Só que se você tem essa informação de uma forma mais rápida, se você tem uma proatividade, se você tem um sistema de monitoramento, se você tem uma visibilidade melhor, junto com o sistema integrado com todas essas informações, é muito mais rápido para você fazer uma contenção. Então, você vai estar à frente, né? Você vai estar sendo proativo, você não vai esperar algo acontecer, ser reativo e, assim, depender, né, das informações de um backup que talvez você não tenha, de uma informação que talvez não esteja guardada, de um sistema de restauração também que não funcione, de um processo de uma empresa que ela não tem a capacidade de fazer uma subida de informação, uma tomada de decisão. Então, assim, isso vai ajudar não só na entrega, né, das informações, mas também como uma melhoria contínua dentro do ambiente. Perfeito. E aqui é uma demonstração do que a inteligência artificial pode fazer e faz no RIS. Quando você recebe os logs de um CIEM da vida, ele vem em texto simples, ele vem em alguma tecnologia específica, como uma estrutura de dados JSON, que é muito comum, né, nos sistemas web. E aí a inteligência artificial interpreta isso que veio de log e com base em algumas regras pré-definidas, ela vai gerar a correção, vai gerar os detalhes, vai gerar a descrição, e isso é extremamente importante, porque eram processos manuais que levavam tempo, onde a pessoa do SOC poderia estar atuando já na contenção ou atuando já na mitigação, e ele não está porque ele estava olhando o log. Então, assim, é extremamente eficaz você ter uma aliada tão forte ao seu lado. Aí, pode passar, por favor? Ele vai mostrar a descrição e os detalhes. E isso não só aumenta a sua velocidade, como dá mais clareza para o cliente, porque eventualmente ele pode entrar no incidente e ver com detalhes máximos possíveis o que que aconteceu, da onde veio, quantidade de eventos que teve, quem que fez isso, qual que foi seu ativo impactado, toda essa classificação prévia que a inteligência artificial fez na triagem, né?
E aí, puxando um gancho também para runbooks, né? A gente falou um pouco mais cedo sobre runbooks e playbooks, e essa vai ser uma nova feature que vai chegar no RIS, que é justamente para você garantir que processos sejam seguidos. Então, além da inteligência artificial classificar e fazer uma triagem inicial, ela também vai fazer a parte de runbooks e vai, que, claro, é editável e tal, 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 mas o pessoal do SOC vai poder seguir isso. Então, passa mais uma imagem, por favor. Aqui a gente já tem um exemplo claro, que é a inteligência artificial atuando em mais uma área, que seria na criação de runbooks. Runbooks nada mais é do que você ter ali processos que talvez sejam repetitivos, de acordo com o tipo de alarme acontecendo, que devem ser seguidos. Então, com a ajuda dele, você envia uma informação para a inteligência artificial, ela com machine learning vai interpretar isso e vai te devolver todo um plano de ação que você deve seguir em cada etapa, seja na preparação, investigação, seja na contenção e com os itens que você deve fazer em cada etapa. Então, eventualmente, você vai ser atacado. Quando você for atacado, você tem que ter clareza do que você precisa fazer, porque senão você perde tempo e tempo acaba custando dinheiro. E pode passar mais um, por favor? E aí ela está gerando com base no tipo de alarme, que nesse caso seria a detecção de scan de portas por Hack2 no Firewall. A gente só passa poucas informações, ela interpreta tudo isso e vai gerar todo o plano de ação do runbook. E isso vai ajudar bastante na parte de informação dentro do SOC, porque hoje a gente tem que montar isso à mão, né? Hoje a gente tem que reunir as informações, tem que montar aquela parte do Cyber Kill Chain, que entra na parte de detecção, análise, então tudo a gente tem que fazer à mão. Hoje a gente tendo essas informações de uma forma mais rápida, a gente consegue alimentar, né, esse workbook, ele pode vir pronto. Ah, ele não vai vir 100% perfeito do jeito que a gente sabe, porque tem coisas que a gente vai agir durante o dia que não vai estar dentro de um passo a passo. Então, tem determinadas coisas, por exemplo, eu peguei uma vez um caso que a empresa, dentro de um tabletop, ela precisava acionar o seguro. Né? Então, assim, dentro da recuperação dos dados, aceita ou não a proposta do atacante, enfim, a gente precisou acionar o seguro. Isso não tem no runbook nem no playbook, porque não é toda empresa que vai ter que acionar um seguro na fase de aceitar ou não a proposta do atacante, ou subir ou não um backup. Então, assim, ela vai facilitar muito a nossa vida, não que vai deixar da gente fazer, só que, assim, vai melhorar muito porque a gente vai evitar de perder, acabar perdendo um tempo montando documentação e a gente vai só alimentar essa documentação. Então a gente vai colocar informações que às vezes não tem ali e que são importantes, mas que é específico daquela empresa. É uma característica daquele cliente. Então a gente consegue também colocar essas informações e deixar mais, agregando mais valor também. É, exatamente. A inteligência artificial, ela vai auxiliar nesse processo, né? Mas ela é versátil a ponto de você conseguir personalizar por cliente. Porque realmente, assim, no mundo de cybersecurity existem muitas, mas muitas coisas a serem feitas de acordo com o seu ambiente, com o que você usa, como que seus funcionários estão instruídos. Então, você ter um pontapé inicial, que seria ter ali pelo menos uma base que a inteligência artificial vai gerar para você, você acaba canalizando seus esforços no que realmente precisa, que não é documentação. É muito mais produtivo e eficiente você agir diretamente no problema. Essa parte mais maçante ou repetitiva deixa que a inteligência artificial, pelo menos na triagem ali, já faz o início, né? Sim. E aí é um exemplo do que ela pode fazer nesse processo. Então, ela te deu o objetivo desse runbook, que é na parte de detecção de scan, te deu ali um exemplo da investigação, que é a descrição, e o plano de ação, que seria os checklists que você teria que fazer para essa parte de investigação ser concluída. Então, para eu realmente ter certeza que isso aqui é um ataque e que está sendo prejudicial de alguma forma. Então, eu vou garantir que esses checklists foram já efetuados, que é uma parte que vai te ajudar na contenção futuramente. Sim, fora que o interessante ali é que dá para fazer download, né? Então dá para você pegar essa informação, colocar numa documentação, montar da forma que você achar que se adeque para o cliente que você está atuando, e eu acho que vai ajudar bastante na parte do SOC.
E aí é onde o runbook está sendo usado de fato, que é toda aquela parte que a inteligência artificial gerou. A gente, pelo RIS, consegue, por etapa, executar o que foi definido lá. Então, toda aquela parte que seria maçante, que o pessoal do SOC teria que fazer manualmente, já foi feito pela inteligência artificial e agora eles precisam agir. Então, mudou um pouco o papel. Antes era fazer documentação para depois poder agir, gastava muito tempo nisso. Agora você investe seus esforços de fato no que precisa. E é legal isso porque te dá uma eficiência muito grande. Então você acaba deixando de lado, porque assim, a parte maçante, às vezes, acaba prejudicando a sua tomada de ação. Se você não precisa fazer isso, é o melhor dos mundos. Sim. Fora que também é a agilidade, né? O tempo que a gente sempre falou. Hoje os clientes eles focam muito na parte de SLA, MTTR, MTTD, que nada seria do que o tempo de resposta versus o tempo de detecção. Então, quanto mais tempo demora para detectar, mais tempo demora para responder. Então, hoje a gente tendo a IA do nosso lado para poder fazer esse tipo de configuração e ajuste, e também fornecer a documentação e também ajudar o time do próprio N1 a ter as informações de uma forma mais rápida para o alerta, hoje a gente consegue ter uma entrega mais rápida. Você vê ali a duração, 9 segundos. Mas se não tivesse esse tipo de interação, quanto tempo demoraria? Então, seria mais essa questão do tempo mesmo que ajudaria bastante o time do SOC. O tempo é crucial e também você conseguir auditar isso depois, né? É, tudo que você faz fica salvo. Então, o cliente acaba tendo uma visibilidade que o SLA está sendo cumprido e as ações estão sendo feitas, porque você precisa garantir na hora de salvar que você realmente fez. Então, isso dá uma tranquilidade tanto para o time da Red Belt quanto para o cliente, que sabe que realmente o ambiente dele está sendo protegido. Sim, E aí, como a gente já até tinha conversado antes, né, sobre o aplicativo mobile, hoje a gente está desenvolvendo, já está na fase final praticamente, pronto, para ser disponibilizado a todos, né? Que é o RIS na sua versão mobile na palma da mão. Então você vai ter ali o controle de incidentes, vulnerabilidades, as notificações, você vai conseguir fazer alguma coisa, então você vai atuar no incidente de fato, ou só ser notificado e acompanhar seu ambiente, porque nem sempre você está com problemas, às vezes você só quer ter uma parte analítica, então, poxa, eu tive problemas no mês passado, como que eu posso ver isso? Não estou com meu computador aqui. No celular é a solução. Ah, estou sendo atacado, está acontecendo alguma coisa no ambiente, eu preciso ver agora. O celular também está aqui, você na palma da mão já consegue tomar ali as primeiras ações. Então, ele veio justamente para sanar essa dor, porque não é sempre, ainda mais hoje, que é acho que é com certeza a fase mais mobile da história, né? Então, tudo é no celular, tudo. E você ter a tomada de ação no celular também no RIS é uma virada de chave aí pra gente. sim. Fora que até para a gente mesmo que é consultor e tem diversos clientes e precisa ter um gerenciamento 24/7, no celular acaba facilitando. Porque a gente não tá com o computador 24/7. O celular é difícil, acho impossível alguém não Uhum. tá com o celular perto. Então, você tendo essa facilidade de ter o RIS no celular, seja para o cliente, seja para o consultor, seja para o analista, seja para o gerente, seja para quem for, ele vai melhorar muito essa parte de visibilidade. Então, você vai conseguir ter a visibilidade do seu ambiente do celular, né? Fica mais prático, fica mais fácil. Às vezes o cliente está viajando, está longe, não consegue ter acesso ao equipamento, consegue ter o acesso pelo aplicativo. Então ele consegue ter uma visibilidade. O RIS também ele fornece bastante dash. Então o próprio cliente consegue extrair informação, consegue extrair informação da parte de gestão de incidentes, gestão de vulnerabilidades, consegue ter uma informação mais prática, né? Então eu achei bem interessante. Na verdade, o RIS, ele te notifica em vários lugares, né? O mobile é o último que está sendo desenvolvido, mas você é notificado por e-mail, por Teams, Slack, pelo próprio RIS. Assim, você é notificado até pelo WhatsApp. Então, a todo momento, você está acompanhando o que está acontecendo no seu ambiente. E isso, na visibilidade e gestão, é absurdo, né? É algo Sim. que te dá uma proatividade muito boa ali. E aí um exemplo da notificação push, que é um alarme que estava acontecendo em tempo real
chegou no celular e você já consegue ter a tomada de ação imediata. Um exemplo dos alarmes que estão abertos, para você conseguir ter essa visibilidade na palma da mão. E mostra também o acompanhamento que já foi feito dentro do alerta, quem está com esse alerta, a data que foi aberto. Então você consegue ter um controle melhor também para fazer essa gestão da parte do risco. Exato. Bom, e aqui a gente trouxe para vocês as melhores práticas para a gestão de incidentes e ameaças. Não estão todas aqui, como a gente já tinha comentado, cada ambiente tem uma particularidade, tem um valor diferente. Então, que para muitos ambientes o valor ele está em um firewall, ou ele está no EDR, ou ele está em determinados equipamentos, para outro cliente também tem essa diferença. Mas a gente trouxe aqui alguns tópicos que seriam interessantes para estarem adotando, para que tenha uma gestão de incidente melhor. Bom, estabelecer um plano formal de resposta a incidente. Colocar isso num papel, numa documentação, levar para a empresa, levar para os funcionários, ter uma conscientização. Porque hoje o maior, a gente fala não erro, né? Mas a maior ameaça para a área de segurança é o ser humano. A máquina, ela não é, ela é falha, mas o ser humano, ele é a arma mais forte para que você receba um ataque. Porque se ele está despreparado, pode ter o melhor software do mundo, pode ter o melhor firewall do mundo, o melhor EDR do mundo, vai passar. Então, assim, você tendo essa informação de uma forma formal, passando para a empresa, passando para o time em específico, não só para o time de TI, mas para todo o time. Porque o ataque ele não começa só de um usuário que tem uma conta privilegiada. Ele começa de uma conta que não tem privilégios, aí ele passa para uma conta que é privilegiada, vai fazendo uma movimentação, e se você não tem um CIEM ou um software para fazer a gestão de incidente dentro do seu ambiente, você perde essa visibilidade. Monitoramento contínuo das informações. Se não tem um CIEM, é bom ter um CIEM dentro do ambiente para você receber essas informações, ou um sistema de monitoramento, e principalmente um SOC, né? Porque hoje, se você não tem um SOC dentro da empresa e você tem uma equipe de segurança, você fica às cegas. Né? É muita ferramenta para estar monitorando, é muita informação, é muito fluxo de informação. Então, o SOC ele não é só para estar alertando ou para estar avisando, só que é a linha de frente de qualquer sistema de segurança. Então é interessante você ter um SOC dentro da empresa. Priorização de incidente com base em impacto e gravidade. Porque eu tinha falado para vocês, cada empresa tem uma criticidade. Então, o que às vezes é crítico para mim não é crítico para o Nery. Entendeu? Às vezes uma máquina ela é considerada crítica e outra máquina não. Então, tentar entender com o cliente ou com a sua empresa o que de fato é crítico e o que a gente coloca a criticidade da forma correta. Garantir uma boa comunicação eficiente durante o processo. Comunicação tem que ser clara, tem que ser objetiva, né? Tem que ser uma coisa que o cliente não tenha dúvida, que o usuário não tenha dúvida, porque a partir do momento que o cliente ou o usuário tem dúvida, ele está suscetível a cometer algum erro que ocorrer um ataque, tá? Treinos e simulações, sempre interessante ter um treinamento dentro da empresa. Simulação, como mesmo o Nery tinha comentado, de ter essa recorrência, de ter treinamentos de phishing, de estar testando mesmo os usuários para verificar se eles vão mesmo clicar. Caso clique, ter uma penalidade, que a gente fala que é penalidade, mas é apenas uma orientação direcionada, ele refazer o treinamento até que ele entenda que ele acaba sendo um risco para a empresa se ele não prestar atenção também. Utilize a inteligência de ameaças para antecipar os problemas. Utilize as ferramentas da forma correta. Não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo na empresa se ela não está configurada da forma correta. Então, sempre faça uma verificação, um assessment, verifica se de fato essa ferramenta está configurada da forma correta. Se foi adicionado novos equipamentos, adicione esses equipamentos no CIEM, deixe sempre atualizado. Porque um equipamento que não está atualizado, ele vai ser a porta de entrada de um atacante, tá? Tenha procedimentos claros de resposta e contenção, que seriam os playbooks e os runbooks, sempre atualizado, uma base de conhecimento para toda pessoa nova que entrar ou um funcionário novo tenha esse conhecimento e consiga passar para frente essas informações. Analise cada incidente para melhorar continuamente, é a parte de melhoria contínua. Sempre analise para verificar se tem algo que possa melhorar dentro do processo.
Documentação, documente e audite o processo de gestão de incidentes. Sempre efetue uma documentação, mantenha atualizada para mandar para o time. Seguir normas e regulamentos de segurança. Sempre seguir, tem normas da ISO, tem normas de várias outras empresas que são aplicadas dentro da parte de segurança. Sempre interessante seguir essas normas para que a gente permaneça num padrão onde que não seja atacado, como eu já tinha dito para vocês, mas quando e como. E como a gente vai conseguir reverter isso de uma forma mais rápida, né? E manter uma postura de segurança proativa, que é o que eu tinha comentado com vocês, eu e o Nery, no início, né, do webinar. Sempre tente agir antes do atacante. Seja fazendo monitoramento contínuo das ferramentas, atualização de patch, verificação, treinamento com funcionários, porque assim você consegue manter uma gestão de incidente melhor e a visibilidade também. Exatamente. Foque sempre na proatividade. Porque ninguém quer, novamente, acordar sexta-feira com um problemão daqueles, né? Sim. Pessoal, agora a gente abre esse espaço para dúvidas. Então, por favor, perguntem. A Karina e o Nery estão aqui disponíveis para tirar suas dúvidas. Eu vou aproveitar esse momento, né? Aproveitar que se vocês estiverem escrevendo alguma coisa, né, para a gente. Esse conteúdo vai estar disponível no YouTube e no LinkedIn a partir de amanhã. Então, se vocês quiserem revisitar, se vocês não conseguiram, ficar até o final, ou se vocês quiserem até compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade. Pelo nosso canal Red Belt Security. Vocês podem procurar a gente lá. E queria agradecer, primeiro, Karina e Nery, pelo conteúdo apresentado. Ficou bem legal. E agradecer também a todos que participaram, que estiveram presentes hoje e que estão presentes em outros TED Talks. Deixa eu ver se tem alguma dúvida no LinkedIn. Ó, a gente tem uma. Quais ferramentas vocês recebem alarme dos incidentes? Bom, Atualmente a gente. Quer falar, Karina? não pode falar. Atualmente, principalmente do que Radar, que é um CIEM, mas também vem do AF, vem da Cloudflare, vem de muitas outras fontes, mas na maioria das vezes a gente centraliza tudo no que Radar, mas temos integrações com N outras também. Normalmente o QRadar, né, ou outro tipo de SIEM, que também tem o Rapid7, que a gente recebe Uhum. informação, mas direto também eu sei que tem o 365, né, que ele tem uma integração direto com o RIS, e tem o Imperva também, tem os outros WAFs também que faz Sim, essa comunicação, mas basicamente a fonte normalmente é o SIEM. exato. E essa Maravilha. parte do 365 é legal falar, porque a análise que gera o alarme é do lado da Red Belt, né? Então, por exemplo, você tem ali, você logou hoje no Brasil, mas uma hora depois você logou lá nos Estados Unidos. É estranho, você não concorda? Então, tem uma inteligência por detrás que gera esses alarmes de forma automática, trazendo informações do 365. Não só nesse ponto, né? Isso aqui só foi um exemplo. Sim. Mas, Traz bastante informação de viagem possível, né? Que seria essa categorização que você falou, logou um arriscado, então é bem interessante. E outra pergunta aqui, vocês utilizam o CIEM da Microsoft Azure? O CIEM que a gente usa é o Sentinel, né? O Azure não. a gente tem integração com o Sentinel, mas não não é nosso. A gente, assim, quem quiser usar, pode usar, entendeu? Então, na verdade é igual a outras ferramentas, né? A gente tem integração com o Sentinel, com o Radar, com o Nessus de vulnerabilidade, tal, tal, tal. Então, vai de acordo com a necessidade do cliente, mas a integração, ela existe. Perfeito. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma dúvida aqui, então a gente disponibiliza aqui no final o e-mail para caso vocês tenham alguma pergunta adicional.
A Karina e o Everton disponibilizaram esse e-mail. E a gente também tem o contato, redbelt.com.br, se vocês quiserem também mandar alguma coisa por lá. E é isso, pessoal. Novamente, muito obrigada por todos que assistiram, esse conteúdo. E agradeço vocês também pela apresentação. Vocês querem falar alguma coisa antes de eu finalizar aqui? Acho que apenas isso. Agradecer também pela presença do pessoal. Qualquer dúvida, a gente pode ser acionado por e-mail também. Muito obrigado, pessoal, por terem acompanhado. E realmente, qualquer dúvida é só enviar um e-mail. É isso. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.